Paz do Senhor para os irmãos, amém? Hoje é Santa Ceia. Vamos tentar ser mais breve. Mas eu vou pedir uma coisa aos irmãos. Nós estamos tendo dificuldade nas transmissões, devido aos novos computadores não estar aceitando o fone. E eu vou pedir aos irmãos que se inscrevam no canal do YouTube da igreja para a gente transmitir pelo YouTube. É só na hora que estiver assistindo o culto de hoje, abre lá, escrever, é só tocar, automaticamente se inscreve, para a gente não ter essa dificuldade. A gente já compramos material para mudar, mas ainda estamos tendo dificuldade com o som. As últimas transmissões, algumas delas não foi possível nem ouvir alguma coisa. Então os irmãos, façam isso que nós vamos transmitir legalmente. Irmãos, há um texto no livro de Mateus, chamado O Sermão da Montanha. Nós vamos ler um pouquinho dele hoje, mas o Sermão da Montanha, eu posso dizer assim, é como se Jesus tivesse uma doutrina, e ele então chamasse o pessoal e dissesse, essa é a minha doutrina, este é o meu evangelho, vamos dizer assim. E nós vamos ler hoje o versículo 14, 15 e 16, do capítulo 5 de Mateus. Nós vamos refletir nesse texto, que é um texto muito simples, né? Todo esse ensinamento de Jesus, ele é entrelaçado por parábolas, ou comparações. Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na sala. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? É um texto muito simples. Jesus está comparando aqui, né, a luz. E aqui fala uma palavra que nós não conhecemos, o velador. O velador nada mais é do que o lugar de queimar vela. Como não existia a luz elétrica naquela época, ao escrever, ele colocou o objeto que fazia, né? Eu poderia dizer, hoje não se coloca a lâmpada debaixo da cadeira, coloca a lâmpada lá na trave. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque se a luz ficar debaixo da cadeira, não vai fazer sentido. Ela tem que estar no lugar onde ela clareia todas as pessoas. E é isso que Jesus está dizendo. Mas antes de dizer que a luz deva estar no devido lugar, é isso que ele está dizendo, ele disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Depois ele faz uma parábola, dizendo, não se esconde uma cidade que está no monte. Se a cidade estiver lá no topo, não tem como se esconder. Eu lembro de Caleb, né? Quando venceu tudo, ficou lá no topo do monte. Provavelmente todo dia ele passava e dizia, tem um ali, tem uma cidade ali. Eu vou conquistá-la. E foi a última cidade conquistada. Projeto de Deus para destruir os gigantes. Foi aquele último espaço. Mas vamos a esta luz que Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo, e por ser a luz, devem estar no lugar de visibilidade, lugar visível. É como a cidade que está no monte, ninguém vai dizer que não viu. Então é isso que Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo, e por ser luz tem que estar no lugar que todo mundo vê, e
É como uma cidade que está no alto monte. Todo mundo que passa a distância é vista. Ao contrário de uma cidade que está no vale. E ele diz, quando se acende uma luz, ninguém bota debaixo da cama. Já viu alguém instalou alguma lâmpada debaixo da cama? Não. A lâmpada é colocada no local onde ela seja vista de qualquer lugar que as pessoas estiverem, justamente porque ela tem que alcançar onde estiverem. E Jesus está dizendo nesse texto, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês têm que estar lá em cima. O negócio de vocês não é ficar escondido. O negócio de vocês é ser colocado para que todos vejam. E vejam o quê? As suas boas obras e glorifique a Deus. É como se alguém perguntar, o que é que Deus quer de mim? Deus quer que você pratique as boas obras e que fique no lugar onde todos vejam. Essa coisa é perigosa, porque há uma coisa, é eu subir e ficar no lugar dessa lâmpada, ou eu estar nesta lâmpada e está piscando. Os irmãos sabem o que é uma lâmpada piscando? Chamando a atenção para si. A lâmpada fica aí, ninguém percebe, mas se ela estiver piscando, não tem jeito para você não chamar a atenção. Então quando alguém se coloca no lugar de lâmpada e fica piscando, não é esse o propósito. A lâmpada tem que estar no velador, clareia todos que vejam, todos que entram é para ver esta luz. E agora Jesus afirma, eu não acendi esta luz para ficar debaixo da cama. Em outras palavras, eu não trouxe o evangelho a vocês para ficar escondido. Eu trouxe o evangelho para vocês estarem lá no topo, e o mundo está olhando para vocês e dizer, ali estão os que praticam as boas obras para glorificar o nome do Senhor. Há uma preocupação, ou uma expectativa, ou uma ansiedade, ou uma busca das pessoas para fazer alguma coisa para Deus, que é mais ou menos para estar no lugar desta luz. Há pessoas que, devido ao seu ego, ele procura se expor para estar no lugar desta luz. Esta é a verdade. Isso é natural. Isso é do ser humano, natural do estado pecaminoso do homem. Mas o lugar que Jesus quer que nós ficamos é lá. Ele nos fez para estar lá. Para estar lá em cima e ser visto pelos homens. E o que é estar lá em cima? É ser visto pelos homens, eu vou dizer uma palavra que não é muito usada aqui, ser aplaudido pelos homens, Deus ser glorificado pela vida dele. Jesus está dizendo para nós, olha, eu escolhi vocês para ser luz para o mundo, e vocês têm que estar no lugar alto, para que os outros glorifiquem a Deus, por estar vendo vocês lá no alto, por a luz deles clarear as pessoas. Isso é uma coisa totalmente natural. E quando eu busco fazer alguma coisa para Deus, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Não tem jeito, você vai para o lugar. Os que fazem coisas para Deus, os homens vão glorificar a Deus por sua causa. Agora, uns não querem se expor, não querem ser essa luz. É perigoso ser luz. Outros querem demais ser essa luz. A gente escuta uma palavra que a gente até ignora. Tem muitas pessoas querendo ser luz, pressiona pastores. Não, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer isso ou aquilo. Porque essa é luz, não adianta. É isso que o texto está dizendo. Porém, eu vou dizer, há uma escassez enorme em todos os tempos de pessoas preparadas para ser luz.
ao ponto de Deus colocar no velador luzes mais ou menos. Ao ponto de Deus colocar no velador luzes que são mais ou menos, deveriam ser melhor. De forma que o velador, ao não ter luz, não tem nada a ver com Deus, porque Ele criou todas para estar lá. Esses irmãos vão me entender agora. Então, quando eu não estou no lugar que deveria estar, o problema não é de Deus, que não permitiu que eu estivesse lá. O problema é que eu não estou pronto para estar lá. Vamos tentar voltar para o tempo. Moisés tinha um desejo enorme de tirar o povo do Egito, até porque existia uma profecia e os rumores estavam ali, ele já tinha entendido, eu vou tirar esse povo do Egito, Deus está conosco, eu vou libertar esse povo. Ele tinha aquela vontade, e fazer isso era subir e estar no velador. E Moisés aceitou isso. Eu vou fazer isso. E teve logo lá uma briga com um egípcio e matou, porque ele estava, de repente Deus o levou ele para um deserto. E ele ficou lá 40 anos. E depois de 40 anos, Deus chegou e disse: ei, Moisés, agora está na hora de você subir lá. Está na hora de você clarear ele. Mas eu vou subir lá? Sim, você. O que as pessoas preocupam, nós preocupamos, é se vamos ter oportunidade de subir no lugar que está a luz. Nós preocupamos com isso. Ou vivemos ansiosos, e será que eu vou ter oportunidade para fazer esta obra de Deus? Olha, Deus, é o que eu estou dizendo, antes de você acabar de estar pronto, Ele te leva para lá. Mas alguém pode dizer que você não se deu bem na vida por falta de oportunidade. Mas com Deus não é assim. Ninguém fica para trás por falta de oportunidade com Deus. Porque para Deus criar oportunidade é simples demais. É simples. Coisa mais simples do mundo é Deus criar oportunidade. Pastor Hermínio conta. Todo mundo conhece Hermínio aqui, né? Que ele vivia montado na bicicletinha dele, todo dia ia para o monte orando. E falava de Cristo ali, e a igrejinha, desculpa a palavra, fraquinha, andando ali, fraquinha em termos de congregação, e ele está ali, e querendo, mas como é que faz? Era Hermínio, ex-viciado, que se locomovia com uma bicicleta, que não podia fazer absolutamente nada. Mas quando ele se preparou, ele ia para o monte e deu vontade de comprar um chiclete numa banca. E ele voltou para comprar o chiclete. Quando ele está comprando o chiclete, chega uma irmã, que por acaso trabalhava numa rádio. E na conversa do chiclete, ele falou: ô pastor Hermínio, o senhor não quer orar para nós amanhã? Acabava a transmissão, tinha uma oração ao vivo. Ele falou: sim, vou sim. E aí, diz ele que se preparou e pensou 1000 coisas, escreveu 1000 coisas. Quando ele chegou lá, a moça falou: quando terminar aqui, só vou orar por 5 minutos. Era só isso. Então, ele só perguntou para a moça se ele podia pegar o microfone, porque o microfone estava lá. Ela falou: pode. Então ele pegou e ficou orando e olhando o relógio, para não perder o prazo. E quando deu 5 minutos, ele olhou para a moça falou: pode continuar. Ele orou 48 minutos, ao vivo. E teve pessoas que estavam assistindo, nas suas casas, a oração dele, ouvindo pelo rádio, que as lâmpadas explodiam. Pessoas caíram endemoniadas, ouvindo.
Deus não tem problema de criar oportunidade. 3, 4 meses depois, ele tinha 4 horas de rádio para pregar o evangelho. Deus não tem problema com oportunidade. José vai ser o governador, José vai reinar sobre os seus irmãos, mas está preso. Isso é mole para Deus, dá um sonho para o rei, dá uma controlada no tempo lá. O rei teve um sonho, você tem que ir lá ver o sonho do rei. Rapidinho assim Deus não tem problema de criar oportunidades. Nenhuma dificuldade. É como se nós fizéssemos a coisa mais simples do mundo, como tomar um copo d'água. É Deus criar uma oportunidade, mas difícil é ter esta pessoa preparada para a oportunidade que ele precisa dar. Gideão estava lá, malhando seu trigozinho, lá no lagar, cuidando para que ninguém o roubasse. E Deus chega para eles e diz: varão valoroso. Como assim varão valoroso? De quem está falando? É de você, Gideão. E eu te escolhi para vencer os midianitas. Como assim? Mas Gideão, eu só preciso de pessoas preparadas. Eu não preciso de guerreiros. Você arrumou 30 mil, ou eu só quero 300. Eu não preciso da capacidade sua. Eu não preciso da faculdade, da teologia. Eu não preciso de qualquer outra coisa que você tenha. Eu só preciso da sua luz. Eu só preciso da sua luz. Se você tiver luz, o resto é comigo. A possibilidade de um escravo sair da prisão e ser governador de um país, qual a chance? Nunca. Não existe. Nem que esse escravo tivesse chegado e se destacado na casa de Potifar, e Potifar recomendasse para ser, um servo do governador, e o governador engraçasse nele por ser um rapaz bom. Jamais ele chegaria a governar. Por quê? Porque não tem chance, o caminho não se percorre. É um caminho que ninguém faz. Mas quando Deus encontrou, Deus queria fazer isso. Agora vem, você está pronto. Sabe por que você não foi colocado no velador? Sabe por que eu não fui colocado no velador? Estou pronto. Não é porque Deus não quer, não é que Deus não tem isso para você, não é que alguém está atrapalhando você e tomando o seu lugar, nada disso. Para com tudo isso. Você só não está lá brilhando e os homens glorificando a Deus por causa da sua vida, porque você não se colocou no lugar da luz, porque você não é luz. E não faz sentido para Deus colocar uma luz apagada. Não faz sentido para mim, né? Os irmãos estão vendo aqui que falta 2 filas de luzes, de lâmpadas aqui. Um dia eu entrei aqui, liguei a lâmpada, elas queimaram as 6 em seguida. E eu fui lá e tirei todas as 6. Como não achei da mesa, está faltando até hoje, mas a claridade está suficiente. Não fazia sentido para mim deixar essas lâmpadas que não acendem aqui apagada. E não faz sentido para Deus colocar uma vela que não se acende no velador. Não é que o velador não está precisando de vela. Não é que a lâmpada ou o bocal não esteja precisando de bocal. É porque não tem lâmpada para colocar. A palavra é dura para nós, mas esta é a intenção de Jesus. E o problema aqui, ele fala um pouquinho antes aqui do sal, mas o problema é luz. Porque para estar lá, no velador, eu preciso fazer o quê? Ter obras que o mundo olha em mim e faz o quê? Glorifique a Deus. Ou como Jesus disse, que o mundo veja Cristo em nós. Glorifique a Deus. Muitos são preocupados com preparos. Muitos estão preocupados com capacidade.
Muitos estão preocupados com oportunidades. Não, Deus não precisa nada disso. Isso é como nada para Deus. Não faz nenhum sentido. Deus manda escolher um rei e vai na casa de Jessé, e ele tem homens poderosos que já lutam na batalha, já entendem de guerra, já entendem de governo. E ele vai e busca um que está no campo com as ovelhas. Porque ele não quer guerreiro, ele quer luz. Porque ele não quer um governador, ele quer um adorador. Ah, mas Davi estava no campo todo esse tempo, nunca foi à escola, nunca aprendeu nada. É possível que os irmãos dele sejam instruídos para governar. Deus não precisa de nenhum conhecimento dos homens. O pastor Genivaldo que diz isso, né? Que quando ele falava que ia pregar o evangelho, os seus colegas pastores sempre diziam: não dá certo, rapaz, você é preto, você é pobre, você é careca, você é analfabeto, não vai dar certo nunca. Não dá? E como é que hoje ele é um grande pregador dos doutores? Porque Deus não precisa disso. Deus só precisa de alguém que seja luz, para que ele possa colocar esta luz. E esta luz não vai brilhar porque ela tem energia, não. Ela vai brilhar porque onde ele coloca tem energia. Onde ele coloca tem poder. Onde ele coloca todo mundo tem que se dobrar. Mas ele vai nos colocar. E nós nascemos para isso. Vós sois a luz do mundo. E se por acaso nós não somos esta luz do mundo, não é porque isso está fora do propósito de Deus. Se nós não somos a luz do mundo, não é porque Deus não projeta as nossas vidas para isso, porque Ele quer é que nós sejamos a luz do mundo. Por que luz? Por que luz? Luz é uma coisa que quando ela surge, tudo que está ao redor se torna visível. Significa que onde um de nós chegarmos, as pessoas que estiverem ao nosso lado verão não a nós, mas verão a si mesmo. A luz que Ele nos dá, né? A luz é como a árvore. A árvore não produz fruto para si mesmo. A luz não produz claridade para si mesmo. A árvore produz frutos para que outros comam. A luz produz luz para que outros se veem. A luz nem sequer produz luz para que os outros vejam a luz dela. E é um perigo quando Deus te coloca no lugar da luz e que as pessoas se admiram por a luz que está brilhando, né? Já pensou se todos estivessem aqui admirados? Oh, que lâmpada maravilhosa que o pastor Aguinaldo colocou ali. O louvor era das lâmpadas, mas aqui há uma outra coisa que clareia e ninguém percebe. E se algum irmão tiver alguma sujeira, por acaso passou em algum lugar, né, que manchou de branco, vai ver. Por quê? Porque tem uma luz acesa aqui. E Deus nos criou para isso. Deus nos criou para chegar em determinados ambientes e as pessoas se curvarem e dizer: eu preciso de Deus. Olhar para a situação que está ao redor deles, porque chegou ali a luz. Isso pode acontecer no seu trabalho, na sua empresa, na sua vizinhança, no seu dia a dia. Você não está no mundo a não ser para ser luz.
E ser luz é transmitir Deus. Só que transmitir Deus, muitas vezes forçamos para fazer isso com palavras e com gestos. Não, não é preciso. Para transmitir luz, eu simplesmente tenho que ser uma luz que não esteja queimada, para que a energia de Deus passe por mim e leve brilho a outros. Mas Deus não coloca no velador. E agora vem a demanda. Uma grande parte dos crentes dos nossos dias não está no velador. O que é não estar no velador? É que o mundo não vê eles com qualquer diferença das pessoas normais, naturais. Ele é visto como ser humano qualquer. Ele não é luz, sem contar os que são trevas. E Deus nos chamou para a luz. E para que você seja essa luz, você não precisa fazer nada para ser essa luz. Não precisa preocupar com a energia. Você preocupa com aquilo que Deus te chamou. Nesses dias temos falado demais. Eu não sei se eu tenho falado demais ou tenho ouvido demais a respeito de luz. Deus tem algo, né? Ao mesmo tempo que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas primeiro ele começa a dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Primeiro ele diz que ele é a luz do mundo. Depois diz que nós seremos a luz do mundo. E esta luz, para ser Jesus, antes de ser esta luz, eu tenho que ir à luz. E é justamente o grande problema de todas as pessoas ao longo do tempo, é ir à luz. Moisés, vou tirar o povo do Egito, mas ele está na escuridão. E Deus chama Gedeão e ele se anima, e Deus anima ele, e ele eu vou arrumar um exército e vou fazer porque Deus está comigo. Depois Deus esfria. Peraí. Tira, tem demais aqui. E ele acha que vai vencer aquele exército com armas. Deus falou, não, peraí, você tem como é que é o nome daquele troço? Esqueci a palavra. Era espécie, eu não sei se vocês já viram, um esturrador que usa para chamar onça. Já viram? Eles usam espécie de fole, eles usam aquilo e puxa e dá um roncado, como se uma onça estivesse. E era uma coisa que tinha daquela época, mas que usava-se o fogo nele. Era como se fosse uma lanterna. E Deus arrumou isso. E eles fugiram da lanterna de Gedeão. Por quê? Deus não precisa de nenhuma coisa espetacular sua. Gedeão arrumou homens, arrumaria guerras. Deus arrumou para ele uma candeia. Moisés pensou que tinha que matar os egípcios. E Deus mandou ele trazer 10 pragas ao Egito. Deus não simplesmente tirou o povo dele do Egito, mas mostrou para o resto do Egito que só há um Deus, e que é o Deus de Moisés. Mas primeiro eu tenho que chegar à luz, eu tenho que me enxergar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me enxergar. Tivemos um papo, né, essa semana num culto, que se eu não ver o mal que está em mim, não vou consertar nunca. E eu preciso chegar perto desta luz que é Jesus, para que eu seja iluminado. Porque o nosso problema, eu digo nosso, é de todo cristão, é porque ainda não enxergamos aquilo que deveria ser consertado em nós. Há um caminho livre.
E eu posso dizer que muitas vezes Deus coloca barreira, Deus abre porta, Deus fecha porta, e está tentando nos impulsionar para onde Ele quer, mas nós somos irredutíveis, permanecemos na nossa dureza de coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas não é bem assim. A grande maioria dos cristãos tem se renegado, tem se, como eu disse, como posso dizer, tem se frustrado quando acontecem as coisas. Quando as coisas não estão do jeito que ele quer, em vez de ele entender que aquilo coopera, ele entende frustração. Estou frustrado. E muitos desanimados com Deus. Deus só vai nos colocar lá se formos luz. Enquanto formos trevas, ou enquanto ser outra coisa, enquanto ser vela, que não pode ser acesa, vela sem pavio, né? Deus não nos vai colocar no velador, só quando nós formos vela. E no momento em que nós formos esta luz, não precisa preocupar. Ninguém pode te deter. Faraó não pode deter. Nem ninguém pode deter você. Saul tentou deter Davi por longos anos, mas Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Ninguém pode te deter. Mas eu preciso ter a condição de luz. E para que esta condição de luz chegue a mim, eu tenho que chegar perto da luz que é Jesus. Eu tenho que me enxergar, eu tenho que me ver e purificar a minha vida, consertar a minha vida diante de Deus. Nós vamos passando os tempos relaxados. Que isso? Não deu certo hoje, é como se eu caísse hoje e levantasse amanhã. Nunca pergunto para Deus, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que isso aqui não deu certo? Deus, por que deveria ser diferente? Eu achei que deveria ser diferente, não é? Deus nos espera para sermos luz. E pelo texto de Jesus, Ele não tem nenhum outro propósito conosco. Deus não tem nenhum outro propósito com o seu povo aqui na terra. Eu poderia dizer, Deus não te quer aqui para nenhuma outra coisa. Ele não tem outra coisa que você possa ser útil, a não ser luz. Você pode dizer, não, eu posso ser um empresário e ser útil a Deus. Eu posso ser um político e posso ser. Mas se você não for luz, você não vai entrar nos propósitos de Deus. Então, primeira coisa que eu tenho que ser é luz. Ah, mas eu não vou ser luz nesta igreja. O pastor Aguinaldo não vai me dar oportunidade. José do Egito poderia dizer, que adianta servir a Deus nessa prisão? Sou apenas um prisioneiro, nunca vou ter chance de ser alguma coisa onde se quer sair desta prisão. Ele se tornou o governador do Egito. Davi, olhando as cabras de seu pai, podia sonhar qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos ser rei de Israel. Então, quando Jesus tem um debate com a mulher samaritana, e ele diz o seguinte, e Deus, aliás, o texto é de outro, mas ele diz, e Deus procura os verdadeiros adoradores. E esta palavra adorador é que tem luz. Então Deus procura essas pessoas. Disse no início, pode ser que Deus tenha trazido para este velador lâmpadas que deveriam ser mais luz, mas teve que trazer essas, porque não teve jeito, porque muitos que ele botou na luz, essas luzes se apagaram, mas o propósito dele foi cumprido. E se hoje não há luz no velador, não é por causa de Jesus, porque Ele chamou todos nós para ser luz. E se você quer ser luz, ser usado por Deus, não se preocupe com oportunidades. Não se preocupe, eu vou dizer até uma coisa contrária às perspectivas. Não se preocupe em estudar, preocupe em ir para a presença de Deus.
preocupe em estar com Deus. Procura estar perto desta luz. Esta luz é tão importante que pessoas que estavam com Jesus, como Paulo, a hora que ele chega, que ele vê esta luz, ele não precisa mais nada. O centurião romano, na hora que está pregando os cravos na mão de Jesus, ele diz: esse é filho de Deus. Não importa o que aconteça, nós temos que ser luz. Deus nos chamou para ser a luz do mundo. A luz do mundo. E se eu não sou esta luz, ainda que eu não seja trevas, não estou dentro do propósito de Deus. Se eu sou apenas uma pessoa, vou dizer aí, um crente normal, que nem para lá nem para cá, nem ajuda nem prejudica, né? Eu poderia falar outra palavra. Não, esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós estejamos no lugar da luz, para que o mundo possa ver e glorificar ao Senhor. Pessoas devem glorificar ao Senhor por sua vida. É este o lugar que Deus nos chamou. Você vai dizer, então parece que a igreja, muita gente não está no lugar que Deus chamou. Não sei. Todos estamos caminhando para lá, mas depende daquilo que nós queremos ser. O que eu quero? Eu quero ter a luz de Cristo, eu quero ser a luz de Cristo, ou eu quero ter a minha própria luz? Cuidar da minha própria vida. Fazer as coisas do jeito que eu achar necessário. Então, nós somos livres para isso. Hoje nós temos a Santa Ceia. Vamos ficar de pé e vamos apresentar ao Senhor. A Santa Ceia para todos aqueles que estão em comunhão com Cristo. Não seria eu quem poderia fazer o julgamento correto de quem pode e quem não pode. Mas todos que estamos aqui somos conhecedores da palavra do Senhor. E por isso, nós deixamos para a liberdade de cada coração participar ou não da ceia do Senhor. Portanto, se você estiver em comunhão com Cristo, se permita participar conosco. Pai eterno, eu te apresento o pão e o vinho, símbolo do teu corpo e do teu sangue, da tua carne e do teu sangue, o qual, como ordenança, nos pede que fizéssemos até que tu voltaste, Pai. E que isso seja memória, Pai, a memória do teu corpo, a memória do perdão dos pecados, a memória da cura das nossas vidas, Pai. E que assim seja nesta noite. Eu os consagro a Ti, no nome de Jesus.